Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? É a nossa fé em Jesus que nos encoraja, que nos motiva, que nos inspira a prosseguir. Deus fala conosco através das Escrituras. E se você crê nas Escrituras, então você tem essa fé. Então nós andamos, a Bíblia diz que nós andamos de fé em fé. Abacuque falou que o justo, pela sua fé, viverá. Então a sua fé não pode estar conectada às circunstâncias da vida. A tua fé não pode ser medida nos tempos bons. A tua fé tem que ser medida nos tempos difíceis. Nos tempos, às vezes, de uma luta, de um desafio, de um diagnóstico que tem te abalado, mas com fé. O livro de Hebreus, o capítulo 11, fala da natureza da fé e deixou para nós aqui alguns exemplos de fé, de homens e de mulheres, dos patriarcas da fé, de pessoas que venceram pela fé. Eu quero destacar alguns para você entender que todas as pessoas enfrentam desafios na vida, todas. E nós, ou você que professa sua fé em Jesus, não é diferente, porém, nós encaramos os problemas com outra perspectiva, com outra visão. Hebreus 11, verso 6, esse famoso versículo diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. É impossível você caminhar com Deus se não acreditar nele, se não tiver fé que ele pode mudar todas as circunstâncias. Ele pode tudo. Até há uma canção que diz: se Deus fizer, ele é Deus. Se Deus curar, ele é Deus. Se Deus não curar, ele é Deus do mesmo jeito. Deus não precisa provar nada para nós, porque ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Ele está na sua majestade. Ele está no seu trono. Mas ele não nos deixou só. Ele não nos abandonou. Ele enviou o Espírito Santo Consolador. Então nós temos em quem se refugiar. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em momento de tristeza, talvez uma tristeza pela perda de um ente querido, talvez uma tristeza por você ter sido demitido de uma empresa, talvez uma tristeza momentânea, isso não pode te desconectar de Deus, porque eu creio que se uma porta se fecha, e Deus permitiu que aquela porta se fechasse, ele vai abrir uma outra. Como diz uma canção: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Isto é fé. Isso é andar de fé em fé. Eu falei e vou repetir já já. Mas antes está escrito aqui também, além do livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, está escrito aqui em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé, uma palavrinha no português, não, uma fé, uma palavrinha tão pequenininha, um F, um E e um acento, fé. Ela é pequenininha, mas para quem tem, ela é poderosíssima. O próprio Jesus de Nazaré, aliás, Jesus é o autor e consumador da fé.
Jesus, ele diz, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, eu já peguei na minha mão um grãozinho de mostarda, é muito pequenininho, é muito miudinho, ele até desaparece na mão da gente, é tão pequenininho. Mas Jesus falou, olha, se você tiver fé como um grãozinho de mostarda, e você orar com esta fé, você vai remover até montanha. Então não há impossibilidade para aquele que tem essa fé, nem que for pequena. Às vezes você fala assim, pastor, ore por mim, porque a minha fé é pequena. Ué, Jesus falou, como diz os mineiros, uai só, né? Você tem fé, meu irmão? É isso, minha gente, é a fé que nos move. Você acha que eu estou aqui por quê? Por causa da fé. A fé que eu abracei, a fé verdadeira, a fé pura, a fé em Jesus. Eu vou repetir, Jesus é o autor e consumador da fé. É Jesus. Não tem como ter essa fé que eu estou aqui ministrando se não tiver a pessoa de Jesus. Você tem que andar com o autor da fé. Você tem que ter intimidade com o autor da fé, meu amado e minha amada. E como você tem essa intimidade com o autor? Falando com ele, orando, lendo a palavra dele, a palavra de Deus. Pare de ficar ouvindo, quer dizer, você é livre para ouvir quem você quiser, mas eu estou dando uma dica, pare de ficar ouvindo os incrédulos que não creem na palavra de Deus, ame eles, mas não sejam contaminados pela filosofia de vida deles. Pare de ficar ouvindo as pessoas pessimistas, ame os pessimistas, mas não deixe o pessimismo deles contaminar você. Não devemos fazer acepção de ninguém. Devemos amar o próximo, amar as pessoas no amor de Cristo. Mas cuidado. Há um dito popular que diz assim: diga-me com quem andas e direi quem tu és. Porque existe o poder da influência. Você pode influenciar alguém para as coisas boas ou ruins. Você pode ser influenciado por pessoas de fé e pessoas fora da fé. Então você tem que entender isso, você tem que se cuidar para não ser contaminado. Então o justo, diz no livro de Abacuque, o justo pela sua fé viverá. É a fé, a confiança. É você crer, porque a pessoa que diz assim, se Deus me der algo, eu faço aquilo. Isso não é fé, isso é negociata. Você está negociando com Deus. Tem gente que fala assim, se o Senhor me der tanto para mim, daí eu dou tanto para lá. Não, meu amado, você tem que fazer o contrário. Senhor, pela fé eu já vou plantar o pouco que eu tenho, porque o Senhor sempre tem o maior para mim, a abundância de Deus virá. Fé é ao contrário, fé não é esperar ter muito. Fé é você praticar com o pouco que você já tem. Por que muita gente não navega nessa fé poderosa? Porque eles ficam esperando. Quando melhorar eu faço isso, quando eu ganhar eu faço isso, quando eu aposentar eu dou aquilo, quando eu tiver... Amado, Deus não trabalha nessa linha. O nosso Deus trabalha ao contrário. Aprenda com Deus, minha gente. Acorda, Brasil, acorda, nação brasileira, acorda, povo do planeta Terra que está me ouvindo. Deus é ao contrário. Deus não vai na onda do mundo, porque Deus conhece. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. Então é a fé. Então já veja pela fé aquilo que você está precisando, já veja pela fé, já o tenha pela fé. Já se veja lá, entendeu? Já veja pela fé. Já veja toda a sua família sendo salva por Jesus. Já veja pela fé toda a sua família adorando a Jesus. É isso, fé. Muitas vezes, a nossa fé, preste atenção nesse ensinamento que é uma revelação aqui. Muitas vezes, você vai ganhar com a fé silenciosa. O que é a fé silenciosa? Você tem essa fé. Às vezes está passando uma prova, uma luta, mas você está na fé silenciosa, você não se queixa, você não fica reclamando, você não fica murmurando, você não fica aí maldizendo a vida. A fé silenciosa, ela fica quietinha ali.
ela sabe que Deus está providenciando uma solução. Deus já está ali agindo no tempo dele, no momento dele, aleluia. É isso, é fé. Fé você não pega na mão, fé você não precisa sentir. Quando você fala assim, se eu sentir, eu vou ajudar. Se eu sentir, eu vou fazer isso. Amado, tem coisas que você não vai sentir nunca. É fé. Tem que ser racional também. Não use só apenas as emoções. Tem que ter a razão, a certeza, a confiança. É dizer, eu vou fazer isso e vai dar certo, porque Deus me deu a palavra, Deus me deu um direcionamento. Então, se Deus falou, faça. Se está na palavra e você crê, pratique. Tiago, no livro de Tiago, ele fala aqui coisas práticas. O livro de Tiago é considerado como se fosse um Provérbios do Novo Testamento. Nós estamos aí lendo Provérbios, né? Hoje é dia 30, então se você está lendo direitinho, um capítulo por dia, hoje é o capítulo 30, né? E Tiago, capítulo 1, o verso 22 e 23, diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Entendeu? Então tem que ter prática. A Bíblia é um livro para ser colocado em prática, os princípios da palavra de Deus. Então Tiago, capítulo 1, do 19 em diante, ele fala sobre a prática da palavra de Deus. Deus não fica lisonjeado com os nossos discursos, com os discursos que você faz e fala e acontece. Isso é bom, mas se não tiver prática é só papo furado, como diz na gíria aí. Papo furado, ó, só gogó, só papo furado. Deus quer ver prática. Deus quer ver prática. Esse é o negócio. A prática. Os princípios da palavra. Entendeu? E fé, quem tem fé vai colocar em prática. Se você não ter prática, é a sua fé morta. Tem que ter prática, tem que ter evidência. Entendeu? É isso que você tem que compreender. Então, no verso 1 de Hebreus 11, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Aí ele continua dizendo assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí do verso 4 em diante, no livro de Hebreus, capítulo 11, começa a falar dos patriarcas da fé, homens da fé, né? Pessoas, mulheres também, né? Aí ele fala sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Depois ele fala, pela fé, Enoque. Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Você vê que interessante que o Enoque que não morreu, foi transladado. Por quê? Na fé. Você está entendendo? Eu quero parafrasear esse texto aqui. Quando você tem fé, Deus vai te tirar de um quadro, de uma situação, e vai colocar num nível melhor. Mas você vai conseguir sair de um lugar para o outro na questão espiritual. É a fé. É a fé que vai fazer você se movimentar.
É a fé que vai fazer você mudar de ambiente, mudar de território, mudar de cidade, mudar de região geográfica. Literalmente, alguns vão mudar por esses dias. Algumas pessoas estão me ouvindo por esses dias. Você vai mudar de cidade. Você nem imaginava. Você vai falar, meu Deus do céu, eu não imaginava vir para esse lugar. Pois é, mas foi essa fé que você tem em Deus, e Deus está te dando essa oportunidade de ter novas conexões com novas pessoas, novos negócios. Há pessoas que estão me ouvindo e que estão entendendo a revelação. Você vai ser mudado de empresa. Você vai ser mudado de empresa. Você que já está acostumado nessa empresa, né? Você já entra até com o olho fechado já. Você já acostumou. Vai ter mudança, mas é coisa boa. Mas é para aqueles que estão na fé. Porque preste atenção. Às vezes, nós realizamos alguns pedidos para Deus, e a gente pede algo para Deus, e o tempo vai passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, passa. E a gente esquece do pedido que a gente fez lá atrás. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Mas Deus não esqueceu, não. Sabe aquela oração que você nem lembra mais? Ela vai vir à tona. Porque Deus está registrando tudo. Ele sabe de tudo. Entendeu? Ele sabe. Eu já fiz tantas orações por mim mesmo que tem coisa que a gente esquece. A gente não consegue guardar tudo. É impossível. E às vezes aquela oração que você fez há um tempo atrás, e você fez e não aconteceu nada, você até falou assim, é uma revelação isso aqui, você até falou assim, Deus não ouviu minha prece, Ele nem lembrou de mim, Ele não ouviu. Engano seu. É porque Deus, Ele registra tudo, só que Ele sabe a hora certa de liberar aquele pedido. Sabia disso? Ele sabe. Ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que é melhor para você, meu amado. Então quem anda com fé em Deus não questiona. Tipo assim, Deus, por que eu estou passando isso? Meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Eu sei que quando você fala isso, não é por maldade. É um momento, às vezes, de desespero, de estar assim meio apreensivo. Ou talvez a pessoa não conhece a palavra, daí ela começa a falar um monte de coisa esquisita, e Deus perdoa a ignorância, né? Você está entendendo? Mas é a fé, meu amado. É a fé. E vou dar um exercício espiritual para você. Você que está lendo Provérbios, é o capítulo 30. Mas depois, com um tempo, se tiver, pega a Bíblia. Mas pega assim, fica isolado aí num cantinho da sua casa, num canto bacana aí, na empresa, onde ninguém vai te incomodar. Leia depois o capítulo 11 de Hebreus inteiro. Leia, tem 40 versículos. Leia um por um, vai lendo, que eu não vou aqui falar verso por verso aqui, né? Mas eu estou encorajando você, se quer de fato caminhar com Deus, tem que andar com essa fé, não tem outro jeito, não tem outro jeito. Às vezes a pessoa se faz de coitadinho, já viu aquelas pessoas, ai, coitadinho do fulano, coitadinho de mim. Deus nem vai dar bola para coitadinho, se não tiver fé. Entenda isso, gente, a linguagem é fé. Não adianta fazer carinha de... Ai, sabe aquelas pessoas que faz carinha de humilde, assim? De pessoa simples, ela faz aquela carinha, ela muda. Né? Amado, isso não sensibiliza Deus. Entendeu? O que sensibiliza Deus? A fé nele. A confiança nele. Entendeu? É isso. A fé nele. A fé. Existem vários tipos de fé. Mas eu estou focando a fé principal, a fé no Criador, a fé no Todo-Poderoso, aquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Depois ele fala também de Noé, Hebreus 11, 7, ele diz assim, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Deus olhou para a terra e viu que tinha um homem
que tinha fé? Noé. E através da fé de Noé, Noé entendeu o que Deus falou para ele e Noé então constrói a arca. É assim que você precisa compreender. Deus, ele não depende de nenhum ser humano. Ele não depende, se ninguém quiser fazer nada e Deus vai ficar sozinho. Não, Deus é Deus, ele é o Todo-Poderoso. Só que Deus é tão maravilhoso que ele não permitiu que eu e você nascesse para nada. Quando você nasceu, quando eu nasci, Deus falou, esse está nascendo porque eu tenho um propósito para ele. Para esse eu tenho um propósito. O que eu estou fazendo, pregando o evangelho, Deus certamente, quando eu nasci, ele já falou, isso aqui ele vai fazer isso, vai chegar um tempo, ele vai para Curitiba, lá em Curitiba ele vai estar, vou dar um ministério para ele pelo rádio, ele vai falar com muita gente. Então Deus já desenhou tudo isso. Isso que eu estou fazendo na cabeça de Deus, no projeto de Deus, já estava pronto. Você está entendendo? É isso. Então quando você realmente se alinha, você tem que aprender a se alinhar com Deus. E para se alinhar com Deus, não é Deus que tem que se alinhar à tua vontade, é você que tem que se alinhar aos projetos de Deus. Quando há essa conexão, essa aliança maravilhosa, exige fé. Exige fé. Entendeu? Essa fé no Criador. E essa fé no Criador, você não consegue explicar. Porque tem gente, é meio cabeça dura. Cabeça dura é aquelas pessoas que têm dificuldade de entender o que Deus está falando. Ele escuta 10 pessoas falando a mesma coisa, mas ele ainda fica falando, mas se Deus não falar de outro jeito, eu não acredito. Então essas pessoas ficam sofrendo, porque elas querem, elas querem coisas que Deus não vai fazer. É só você ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual seguro. Tantos homens de fé. Deus não falou, quando Deus chamou Abraão, ele falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Deus deu a linha. Deus deu ali o norte, certo? E Deus falou o quê? Eu vou estar contigo, a minha presença. Então é a presença de Deus. É isso que você precisa entender, sabe? Olha só, vou ler aqui para você aqui rapidinho. Hoje o banquete está forte, glória. Olha só, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. De Abrão, Deus mudou o nome dele para Abraão, pai de nações, de povos. E aqui estamos nós falando desse chamado de Abrão, que depois se tornou o Abraão, casado com a Sarai, que mudou para Sara. Abraão e Sara. Deus chama esse homem. E Deus disse, olha, em ti, Abraão, serão benditas, ou seja, abençoadas, todas. O que é todas, gente? O que é todas? Todas é todas. Todas. Você faz parte desse todas. Todas as famílias da terra. Então declare, diga assim agora, diga para você, se você puder falar, diga, eu tomo posse de todas essas bênçãos para a minha vida, através de quem? Das bênçãos que Deus proferiu para Abraão. E através de Jesus Cristo, nós recebemos estas bênçãos também. Quais as bênçãos? A salvação, a bênção espiritual, a saúde física e também o suprimento. O pão de cada dia, as vestes, o abrigo, ou seja, os recursos financeiros. Para a gente viver na terra enquanto precisa. Lá no céu não vai precisar, mas aqui na terra precisa. Entendeu? Então é isso. É a fé. Então você aí que está aguardando a oração, falei que ia orar. Quando eu falo que eu vou orar, não quer dizer que é logo em seguida. Mas por quê? Tem essa comida aqui, você tem que comer a palavra. Tem que aprender da palavra. Se você não prestar atenção na palavra, você não cresce, você não desenvolve. Entendeu? Eu tenho sim gravado muitos programas de rádio. Além aqui deste horário, a gente tem outras emissoras também. E nas outras emissoras, eu gravo no estúdio as pregações, as reflexões e enviamos para as emissoras parceiras do Ministério Agindo Deus.
E que, aliás, você, que é um agente de Deus, é que está proporcionando estarmos em várias emissoras de rádio e inclusive nas plataformas digitais. Uma delas é no Spotify. Nós estamos também no Spotify com mensagens diárias do canal no YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá. Ou seja, você que é um semeador financeiro no Agindo Deus, se você está semeando, você está demonstrando que você tem fé para plantar uma semente. É isso. Quem tem fé semeia. Quem tem fé planta. Então a pessoa que diz que tem fé, mas não tem fé para semear, essa fé poderá ser questionada. Não quer dizer que vai ser questionada. Eu tenho fé, eu vou plantar, eu vou colher. É bíblico. É bíblico. Entendeu? Então, meu amado, a fé ela serve para tudo. Para tudo. Entendeu? No versículo 8, Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Aqui está a palavra, aqui está a chave da fé que está escrito aqui, ó. Obedeceu. Obediência. Então escreva, você que gosta de escrever, escreva aí fé mais obediência. Quando eu tenho fé, mas não obedeço uma instrução que Deus está me dando para fazer, então eu estou sendo desobediente. Se eu estou sendo desobediente, que fé é essa? É uma fé morta. É uma fé que não funciona. Isso é a essência. Às vezes você fala, por que certas coisas da minha vida não andam, não vai para frente? Que pode ser isso. Você tem fé em Deus. Você tem fé que você está salvo. Você tem fé que Deus te ama. Mas você não tem fé para praticar princípios da palavra de Deus. Então você está faltando. Você está em falta. Você tem que rever os seus conceitos. O que acontece nos dias atuais? A internet é uma bênção. Sabendo navegar nela, você vai pincelar coisas boas. Tanto é que é pela internet que eu consigo falar com mais pessoas, que a mensagem está no ar aí, né? Agora, você que fica aí dando ouvidos aos decepcionados de plantão, porque hoje em dia há muitas pessoas de Deus, vamos usar esse termo, né, para ser cordial ainda, mas que eles decepcionaram com alguma coisa, então eles usam muitas vezes a internet para ficar depreciando o evangelho, depreciando as pessoas, né? E eles começam até ganhar engajamento com isso, porque sempre vai ter, né? Lá no céu, quando tinha lá o anjo, lá, o Lúcifer, né? Que é o anjo de luz, né? Ele quis ser igual a Deus. Aí ele provocou uma rebelião lá no céu. Aí o que aconteceu? Daí ele montou o canal dele. E daí ele levou uma terça parte dos anjos, acompanhou ele. Então, todo rebelde, toda ação de rebeldia, de rebelião, a pessoa que provoca a rebeldia, a rebelião, ele leva uma galera junto. Claro que Deus não está nisso, quando é fora dos padrões bíblicos, né? Então, muito cuidado, você que anda atrás de gente rebelde. Ele faz rebelião, ele divide a igreja, ele divide o corpo de Cristo por encrenca, por interesses financeiros. Ele faz divisão e você ainda segue essa turma aí, essa galera aí. Entendeu? Então, muito cuidado. Porque estamos vivendo os tempos do fim, e isso já está acontecendo desde lá do passado, e a Bíblia fala que haveria os falsos profetas, né? Ia enganar, se possível, enganaria até os escolhidos. Então, muito cuidado quando você aí começa a seguir pessoas que são rebeldes, desobedientes aos princípios da palavra, pessoas até que falam bem, prega bem, pelo menos parece que prega bem, mas eles têm um caráter, eles não têm uma vida correta diante de Deus, têm um caráter manchado, são pessoas de mau caráter. Ele se apresenta como um anjo, mas por trás é outra coisa. Se apresenta como usando uma linguagem, porque hoje a pessoa usa uma linguagem cristã, né? A pessoa sabe falar, hoje tem treinamento, hoje as pessoas treinam, e aí eles ficam robotizados, parece uma máquina falando, fala bonito. Aliás, no tempo do fim, vai ter
O próprio anticristo que já está atuando na terra, ele vai enganar muitos. Começa assim. Começa um engano. É o tal, parece que é, mas não é. Aí se você não souber e não entender o verdadeiro Deus, a fé em Cristo, você poderá ser enganado. Entendeu? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos diferentes, e se você não se cuidar, você pode ser enganado. Você está compreendendo? Então um alerta que eu dou, porque a nossa missão aqui é pregar o verdadeiro evangelho, o evangelho simples, o evangelho de Jesus, o evangelho e as boas novas de salvação. Eu sempre me pautei por esse único evangelho que eu creio, de Jesus de Nazaré. Você está entendendo? Um evangelho simples, sem invencionismo, sem malabarismo, né? E muito cuidado também com certos líderes que acho que estão ficando meio gagá e começam a falar bobagem, começam a falar besteira, começam a dar uns ensinamentos doidos por aí. E vai tudo para a internet ainda. Eu não sei como é que ainda existe assim e os pessoal ainda engole esse negócio. Então você tem que se policiar, meu amigo. Entendeu? Agora, não é por causa de um tomate podre que você vai desprezar os demais. Né? Então não podemos confundir as coisas. Você tem que ter discernimento. Vou dar uma dica aqui para você, ó, que está na Bíblia. Você cristão, peça a Deus, Deus me dê o dom do discernimento. Discernimento espiritual. Muito importante nos dias atuais você ter discernimento espiritual. Para você não ser enganado pelo falso, pelo hipócrita, por aquele que parece, mas não é. Entendeu? Você tem que ser mais cuidadoso, cuidadosa. Porque às vezes a pessoa começa, tá falando de Deus, mas que Deus? Sabe lá que Deus que essa pessoa está falando? Às vezes não é o Deus de verdade. É um Deus falso. Um Deus, né? Enfim, você que é inteligente, sabe, você já pegou aí a revelação, né? E assim vai. Então leia o livro de Hebreus para você ver. Capítulo 11 inteiro. Vai falar muita coisa aqui. Tem tantos, eu poderia ficar falando um por um aqui. Eu quero encerrar, para a gente orar, com Hebreus 11, verso 29. Olha que lindo isso aqui. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então aqui é quando houve a passagem do povo de Deus pelo Mar Vermelho. O povo conduzido por Moisés, o líder deles, que Deus levantou. Então o mar se abriu e eles passaram como por terra seca. Mas passaram por quê? Porque eles estavam seguindo Deus verdadeiro, a fé pura, a fé verdadeira, e Deus abriu o mar. Mas os egípcios, que não tinham fé com Deus, não tinham aliança com Deus verdadeiro, se afogaram. Assim é na atualidade. Os da fé, a fé verdadeira em Cristo, pode vir trovoadas, problemas, lutas, mas se você caminhar com Deus certinho ali, você vai vencer os obstáculos, vai passar e vai chegar do outro lado e vai cantar o hino da vitória. Aleluia. Entendeu? E assim. Assim a fé não tem esse assunto de fé, é um assunto inesgotável. Porque eu estou falando aqui apenas uma parcela. Isso aqui é um pouco, que tem muita coisa. A Bíblia é o livro da fé. Então, meu amado, faça uma revisão aí na sua vida. Faça uma checagem. Como que está a tua fé? Como que está a tua prática dos princípios da palavra? É você que tem que avaliar como você está. Você é inteligente. Deus te deu neurônios, cabeça, memória, mente, enfim, né? Então, Ele te deu habilidades para pensar. E Jesus é o autor e consumador da fé. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse banquete da sabedoria, que é a tua palavra, que nos dá direção, que nos dá orientação. Querido Deus, só o Senhor sabe quem está do outro lado me ouvindo. Só o Senhor sabe o que esta pessoa está passando, o que ela entendeu da palavra, do ensinamento de hoje. Eu quero acreditar, Deus, que
eles estão compreendendo aquilo que realmente eles precisam compreender e entender para ter uma vida saudável, uma vida de comunhão com o Senhor. Como diz aqui Provérbios 30, verso 5, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele, que é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. O Senhor também diz em Provérbios 29, 18, não havendo profecia, o povo se corrompe, ou seja, tem que ter uma visão clara, e essa visão é pela tua palavra, Senhor. Então, Pai, eu entrego nas tuas mãos, através deste momento da oração, todos os ouvintes, aqueles que me ouvem agora de manhã pelo rádio, pelas plataformas digitais, aqueles que vão ouvir essa mensagem pelo canal do Agindo Deus Quem Impedirá no YouTube, e onde mais chegar esta palavra em vídeo, em áudio, que vidas sejam salvas, libertas, curadas e que saiam da incredulidade e venham para a fé verdadeira, a fé genuína, a fé em Jesus, o Senhor Jesus, o nosso príncipe da paz, o Senhor Jesus que morreu naquela cruz para nos salvar. Mas o Senhor venceu a morte, venceu tudo, e ao terceiro dia o Senhor Jesus ressuscitou, e debaixo desse poder da ressurreição, esse poder sobrenatural que fez com que o Senhor Jesus ressuscitasse, é este poder que nós estamos falando pela fé, de milagres estão acontecendo agora, os enfermos são curados, os doentes sejam curados, os paralíticos andem agora, o surdo passa a ouvir agora, o mudo começa a falar agora, o cego começa a enxergar, tanto o cego físico quanto o cego espiritual passa a enxergar pelos olhos da fé, a visão da fé que vê longe. Meu Deus e meu Pai, libera o teu favor sobre nós, proteja cada ouvinte, cada família que me ouve agora, proteja-nos com o teu sangue, Jesus, nos livra de todo mal. E coloca um anjo, Senhor, em cada casa, em cada lar, em cada família, em cada empresa, em cada lugar que estamos chegando com esta palavra. Tem um anjo do Senhor dando proteção, tanto para o ouvinte, para a sua família, onde ele mora, a empresa que ele trabalha, porque eu creio que onde eu vou, onde eu entro, o Senhor está comigo e tem um anjo especial cuidando da gente. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós confiamos em ti, nós cremos no Senhor. Abençoa a água que eu separei, e muitos também têm essa fé para separar em um copo, em uma garrafa com água, a sua água para a oração. Libera o teu favor, Pai. Sabemos que quem cura é o Senhor Jesus, mas cremos que nós vamos orar e esta água será consagrada e se torna um remédio espiritual. E eu vou tomar da minha água aqui no estúdio para ser abençoado. Eu creio que quem fizer o mesmo será também abençoado. Abençoa a chave da casa, do carro, da empresa, os documentos que o ouvinte separou numa pasta, documentos de aposentadoria, protocolos, pessoas que têm causas a serem resolvidas, pessoas que estão com imóveis para vender, para negociar, para locar, pessoas que nos ouvem, eles têm imóveis e eles precisam de inquilinos, Pai. Libera o inquilino ideal para esta pessoa e abençoa as finanças dos ouvintes, o salário, a aposentadoria, o prolabore, o ganho desta pessoa. Abençoa os empresários, empreendedores, trabalhadores, aqueles que são autônomos, profissionais liberais, empreendedores, o trabalhador, Pai, que está batalhando na vida com trabalho, com honestidade, fazendo a coisa certa, dê sabedoria, capacidade, habilidade, e abençoa as finanças e os negócios desta família, e os livre de todo mal, Senhor. Abençoa os dizimistas, ofertantes, agentes de Deus, todos aqueles que têm semeado no Ministério Agindo Deus, ou aqueles que vão começar a partir de hoje, Pai. Libera um favor especial para os apoiadores econômicos e financeiros, porque são eles que mantêm o ministério aqui nesta emissora e várias outras emissoras, ó Pai. Libera o teu favor sobre cada um deles que tem tido essa fé para plantar a sua semente de fé, o seu tijolinho da fé. Nós oramos, Pai, já te agradecendo por essa bênção que o Senhor ministrou sobre nós nesta manhã, através desta palavra. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Louvado seja o teu nome para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus.
e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 12432-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.